Fala, meu amigo pequeno, tudo bem? Tranquilo? Ô, pequeno, eu tenho uma percepção, né, uma opinião sobre esse tipo de evento aqui, tá? Eu vou usar algumas bases aqui para fundamentar. Se você pegar a mais simples delas, tá? A NR35, que faz parte da portaria 3.214/78, perdão. Se você pegar a NBR 15.595, que é acesso por corda, o manual número 26 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, se você pegar as referências da UIAA, tá? Que é a norma vinculada à União, né, Internacional dos Alpinistas, tá? A gente está falando aí de Genebra, né? Se você pegar, por exemplo, também, tá? A NFPA, National Fire Protection Association, ela tem artigos relacionados a trabalho em altura, e a própria N, que é a norma europeia, cara, todas as atividades, independente se elas sejam recreativas ou para fins profissionais que estão correlacionados com manutenção e acesso a coberturas e algo do gênero semelhante às atividades que você acompanha alguns dias aqui na Somos, cara, você tem alguns critérios básicos que você deve seguir. Um dos critérios básicos, uma das primeiras premissas, cara, é justamente o fato de você planejar a atividade. Então, são 3 etapas: você planeja, organiza e executa, tá? Então, a gente até fala, né, que é o POE, né? O POE, né? Planejar, organizar e executar, cara. É triangular isso aí. O que é planejar, cara? Pô, planejar é o camarada que ele vai lá, define o local onde ele vai fazer literalmente esse evento aí, né? Esse processo recreativo, vamos colocar dessa forma. Aí ele vai estudar a geografia do local, a acessibilidade, os pontos que ele vai passar, as vulnerabilidades, toda a parte de infraestrutura, toda uma cadeia de segurança do trabalho que ele precisa criar ali para ofertar para essa pessoa que vai participar desse evento. E ali, cara, ele vai definir que tipo de carro que ele vai se deslocar para o local, quais são os tipos de interferência, né? Depois, quando ele chegar lá, cara, qual que é o tipo de cabo que ele vai utilizar, cordinho, cordelete, fita de ancoragem, freio 8, freio âncora, perdão, enfim. Cara, tem várias coisas que você tem que observar antes de você fazer um processo desse. Depois disso tudo, cara, quando você planeja, o planejamento vai ser dentro de uma sala, cara, dentro da sua casa, um exemplo, uma cozinha. Depois você tem que organizar tudo isso, cara, que eu acabei de falar, um exemplo clássico. Pega tudo e organiza, beleza? Depois que você pegou tudo isso e organizou, tá? Cada um desses elementos, cara, o que você, de certa forma, vai ter que pensar dentro dessa organização? Bora lá, cara, quais são as referências que eu tenho para executar esse tipo de atividade? Ponto. Ok? Beleza? Então o cara vai pegar a NR35, ele vai pegar o manual número 26, ele vai pegar a NBR 15.595, ele vai pegar outras referências mais atualizadas, ele vai literalmente, cara, se estruturar dentro de um arcabouço que tem tudo aquilo que ele precisa para realizar uma atividade dessa. Depois disso, cara, qual que é a primeira ação que esse cara tem que desenvolver, cara? Uma análise preliminar de risco. Olha que coisa básica, ô pequeno. Coisa básica, tá, irmão? Basicaço. Uma análise preliminar de risco, cara. Ok? Após ele desenvolver essa análise preliminar de risco, cara, dentro dela ele vai considerar a atividade, ele vai considerar as etapas, ele vai considerar máquinas, equipamentos, ferramentas, né, todo aquele insumo necessário para fazer esse tipo de processo. Ele tem que considerar questões relacionadas à parte de saúde da pessoa que vai participar do evento, se essa pessoa não tem uma arritmia, né, algum problema de coração, se ela não tem algum tipo de patologia, alguma coisa que possa contribuir de forma negativa para esse tipo de processo, tá? E claro que depois que ela pensa nisso tudo, cara, ela vai ter que executar isso também. Então, cara, no mínimo, essa pessoa que vai participar de um evento desse, cara, ela tem que trazer consigo em mãos, cara, uma espécie de liberação clínica. É como se fosse assim, cara, você vai fazer isso aí, cara, mas você tem a documentação para fazer isso aí, cara, você tem as liberações no aspecto de saúde? Ah, tem, então show de bola. Legal, isso aí tudo na organização, olha só. Aí no dia da execução, esse cara ele vai ter que criar um checklist, cara, ou um conjunto de checklists para cada etapa da atividade, para cada uma delas, cara. Beleza? Então, por exemplo, um checklist para conferir todos os itens que são necessários para esse evento.
Ele seria o preponderante. Depois você vai montar um checklist, cara, específico para sistema de ancoragem, né, para equipamentos de proteção individual. Aí você vai ter um literalmente que vai ser para avaliação da ponte, os pontos de ancoragem, os pontos antibomba. Tem um monte de técnico de segurança do trabalho, um monte de engenheiro que nem sabe o que é isso que eu estou falando. Não é porque eu sou bonzão, mas ao contrário, é porque falta leitura de literaturas que tratam desse tipo de assunto. Você vai achar no manual número 26 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, né, cara, que você vai usar um sistema que é um ponto natural, né, cara? Por exemplo, um pilar lá que tem uma capacidade absurda para sustentação de carga. Então você pode utilizar ele como uma referência de ancoragem, mas aí você tem que utilizar também os periféricos, os acessórios. Beleza? Depois disso, cara, antes de tudo, tá? Beleza, você chegou lá, pegou a pessoa, cara, é item por item que a pessoa vai usar de salvamento. E outra, backups, tá? A gente tá falando de backups aí, cara. Você tem que trabalhar com sistema de backup. Porque, por exemplo, se falhar o primeiro sistema, eu tenho o segundo, tenho o terceiro, tenho o quarto sistema. Beleza? Isso é um mínimo, cara, que uma empresa, por exemplo, que desenvolve esse tipo de atividade, ela deve fazer. Então, é triangular. Eu estou falando o básico. Eu não estou entrando no complexo, mas o básico é o que eu falo, cara. Quando você faz um bom pão com manteiga, ele também, de certa forma, satisfaz a sua necessidade de fome naquele momento, cara. Então, os caras deixaram de pensar no básico, tá? Isso aí é um parecer bem simplificado da JLC Assessoria, cara, tá? Porque eu tô falando agora como pessoa jurídica, né? Inclusive, vou até aproveitar esse áudio que eu tô te mandando aí, que tá batendo quase 7 minutos, vou gerar um texto em cima dele, da mesma forma que eu mandei para você, cara, tá? Sem tirar nem colocar nada. E vou aproveitar esse link, né? E vou colocar lá no meu blog, tá? E vou fazer essas pontuações, cara, com relação a esse evento, tá? Vou compartilhar contigo, vou compartilhar aqui nas minhas redes sociais, depois você compartilha por aí também, que é pra gente ver se fomenta, cara, esse lado aí. E aí tem um outro agravante, cara, você tem um problema de fiscalização no Brasil, né? Porque não adianta o pessoal chegar lá também e colocar a culpa no estado, no município, porque ali na realidade, se eu não estou equivocado, eu vou me aprofundar um pouco mais nesse tema, mas ali é uma área privada, né, cara? Na verdade, é uma estrutura, talvez eu creia que seja federativa, compartilhada com o Estado e tem interface com o município, né? Mas você tem ali um tipo de veículo, algo que passa ali naquele local, né, cara? Então tudo isso tem que ser avaliado. E aí sim, cara, você tem que ter algumas restrições, né, por parte dessa empresa que faz a gestão, que administra, que é outra situação também. Eu gostaria muito de mencionar nesse áudio aqui, cara, o nome de algumas empresas. Eu vou mencionar o nome, tá? De empresas que têm interface, por exemplo, com esse tipo de estrutura, dá para falar dessa forma. Mas MRS, ALL, Rumo, entre outras, né? Elas têm interface com esse tipo de local. Até mesmo a CPTM, cara, agora ali em cima da Ayrton Senna ali, né? Sentido Guarulhos. Mas você tem que ter uma equipe também, cara, que de certa forma faça o monitoramento do espaço. Não estou falando que você precisa deixar uma pessoa 24 horas ali, uma empresa, mas caso necessário, quando você tem muita intervenção para esportes radicais, né, cara, a parte de turismo, é interessante que você tenha, mas você tem que usar também sistemas de inteligência, né? Câmeras, né, para fazer o monitoramento, disponibilizar, por exemplo, sirenes, né, cara? Então, quer dizer, a câmera mapeou que tem alguém ali, você pode usar até inteligência artificial hoje, cara. Mapeou que tem alguém na região ali, o que você faz, cara? Emite um sinal, por exemplo, no painel, né, no CFTV, e dali, cara, você vai ter, por exemplo, a emissão de uma frequência sonora, com uma altura assim absurda, né, e um comando de voz falando: é proibido esse tipo de ação aqui. Estaremos encaminhando a segurança patrimonial junto com a polícia, né? Uma vez que vocês estão invadindo uma área privada. Então, você tem N recursos que você pode adotar, porque é muito difícil também o monitoramento, né, cara? Você tem um certo problema com isso. Mas resumindo, cara, eu espero ter contribuído com esse áudio que vai se tornar texto e vai ser publicado no blog, né? E espero que você faça seus comentários na hora que eu fizer essa publicação lá também, cara. Porque isso aí eu vou lançar sim,
nas redes sociais, cara, até para fomentar a galera da área de segurança do trabalho aí, para fazer algumas pontuações em cima. E eu fiz o básico, tá? E só lembrando e reforçando, cara, que para uma atividade dessa aí, principalmente, né? Ah, Jorge, mas calma aí, cara, é turismo. Não, calma aí, turismo não. Eu garanto para você que esses 3 camaradas que estavam aí, eles estavam sendo remunerados por essa menina para fazer esse tipo de atividade. Então, se tem remuneração, né, a gente entende como atividade mais ali, laboral, tal. Então, tem todo um critério a ser atendido nessa parte de normativas que eu falei, né, cara? Então, aí já muda também o peso da coisa, né? Que aí já entra a parte de responsabilidade civil, responsabilidade criminal, já entra aspectos aí de atendimento ao artigo 5º da CLT, Lei 6.514/77, que aprova a Portaria 3.214/78. Aí você já, cara, você cria uma teia aí que literalmente ela pega vários pontos. Mas é isso, ô meu querido amigo TST pequeno, tá? Famoso Wesley, eu vou fazer a conversão desse áudio aqui, tá? E posteriormente compartilho contigo aí para você ir lá e fazer suas pontuações também.